Olá, aqui é Márcia Maria e mais um programa Simples Assim. Gente, eu estou com uma convidada aqui que tem uma experiência maravilhosa, que vai falar para nós aqui sobre vida, trabalho, família e, sobretudo, milagre. Estou aqui com a Cris Sobral. Cris, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar podendo repartir para tantas pessoas que perderam aí a esperança de viver. Gente, eu vou passar a palavra para a Cris, para que ela se apresente. Fala aí, Cris. Olá, que prazer estar aqui com você, Márcia. Obrigada pelo convite. Eu trabalho com consultorias, auditorias, treinamentos, né, Brasil afora. Tenho uma empresa disso, então a vida é bem agitada, bem corrida. Sou mãe de 3 filhos, um gato e tenho um marido, então não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil, não. Mas é isso. Cris, bom, você é adventista, né, do sétimo dia. E você passou por momentos assim que a igreja toda em peso acompanhou, não só a igreja aonde você congrega, como a nível, isso foi a nível Brasil afora, Brasil e o mundo afora, né? Eu lembro bem da campanha, das campanhas, né, de oração, e eu tô justamente falando isso porque como é importante, é confortante quando alguém ela sente esse apoio. Você estava lá, né, numa UTI, em coma, que você ficou, né? Mas a família se sentindo amparada em saber que tinha uma família enorme, que você, talvez só na eternidade que você vai saber, com certeza, orando e intercedendo, né? Com certeza. Você vai me contar a tua experiência a partir dessa foto aqui, a do carro, Lu. Essa daí. Márcia, esse dia foi o dia que eu morri e Deus me trouxe de volta, né? Foi no dia 19 de fevereiro de 2014, eu estava indo a trabalho de manhã cedo, atender um cliente no sul de Minas, como eu sempre fazia, não foi nada novo, nada diferente. Não estava chovendo? Não estava chovendo, não estava dia normal, um caminho que eu já tinha feito antes, né? Não era nada, um caminho novo, um caminho diferente. E não estava de noite também, era, né? De dia, eu tinha acordado cedo, tinha saído. E eu simplesmente tive um mal súbito e apaguei, só que eu apaguei na estrada. Né? Até hoje, assim, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Então, supõe-se que eu tive um mal súbito. Certo. Né? Porque na estrada, no caminho, não tem marcas de frenagem. Então, não teve nada que, assim, ela teve alguma reação antes. Sim, exato. Tipo, um animal passou na frente, ou teve uma fechada. Batida, teve uma frenagem, alguma coisa no carro, não tinha nada. Então, eu simplesmente apaguei. Só que eu estava na estrada mais de 100 por hora, né? Tá. Então, eu saí com o carro da rodovia, atravessei o guarda-reio que chama, né? Certo. Para a pista contrária, já desacordada. E andei com o carro na contramão. Que milagre. Aí já vem o primeiro milagre, já começou aí, né? Andei com o carro na contramão, desacordada. E aí eu bati com o carro no morro de terra e o carro capotou algumas vezes e caiu atrás do morro de terra. Então, quem estava na estrada não via. Não dava para ver nem quem estava indo, nem quem estava vindo, porque o carro caiu atrás de um morro de terra. Tá. E nessa, o carro não tinha airbag. Eu estava presa no cinto, o cinto me segurou no carro, então eu não saí do carro, mas a minha cabeça ficou batendo no carro, né? Ah, porque ele capotou, né? Ele foi capotando e a minha cabeça ficou batendo. E quem viu você? Então, também ninguém sabe explicar isso. Aí você vai vendo as sequências, né? Ninguém sabe explicar porque simplesmente ligaram para o SAMU, alguém ligou para o SAMU e passou as coordenadas de onde o carro estava caído. Olha. Então, assim, eu estava num lugar que era praticamente um campo agrícola, assim, né? Certo. E ligaram para o SAMU, era muito próximo de uma base do SAMU, onde eu estava.
e passaram as coordenadas do carro. Quando o SAMU chegou no local, não tinha ninguém lá aguardando, que geralmente fica, né? Exato. Não tinha ninguém. Até hoje ninguém sabe quem foi que ligou para o SAMU. A gente sabe, né? Você vê a questão do milagre que já vem acontecendo, de você... Deus cuidando Deus cuidando, né? Exato. E foi isso mesmo, Márcia, Deus cuidando desde o início, porque o carro, como vocês podem ver, assim, eu dei PT no carro, né? Não, tudo amassado aqui. Mas o lado do motorista ficou preservado. Então, o carro inteiro ficou desmanchado, né? As ferragens, o vidro, tudo. Mas o lado do motorista ficou... Deus protegendo ali. O teto do carro baixou, né? Até ali o banco. O step do carro, que era um carro sedã, veio parar no banco de trás. Gente, olha só. As ferragens do carro saíram, mas no banco do motorista estava tudo ali, intacto. Então, Deus já estava cuidando de mim. Cuidando. Desde aí. Tanto que quando o SAMU e os bombeiros chegaram para me socorrer, eles me tiraram pela porta do carro. Eu não fiquei presa nas ferragens, nada disso, porque aquele cantinho do motorista estava, de alguma forma, protegido, sabe? A próxima foto... Não, deixa eu pegar a outra. Não essa, não essa, não esse. Não essa daí, a outra ainda. A outra. Essa daqui. Você ficou em coma, né? Desenganada, eu né, fiquei Cris? em coma. Quando eles me socorreram, o meu estado era muito grave. Então, por procedimento, né, de emergência, eles me levaram para o hospital mais próximo. Sim. Mas hospital pequeno, de cidade pequena, eles me viram e falaram, a gente não tem condições de cuidar dela aqui. Leva ela para a cidade vizinha, que era uma cidade um pouco maior. Daí, né, Cris, só cortando um pouquinho, se não tivesse recebido aquela ligação naquele período, você teria ficado. E outra, quem é que teria te visto? Então, né? E eu teria ficado lá não sei quanto tempo, porque para minha família, que já está acostumada a viajar bastante a trabalho, eu tinha ido trabalhar. À noite, eles iam sentir falta se eu não tivesse dado uma ligada. Porque eu sempre, né? Mas até aí ia te achar onde? Até aí ia ficar, né? Mas aí você vê, só abre esse parênteses para ver o cuidado da ligação ali no tempo exato. No tempo exato. E aí eles me levaram para o hospital próximo, que tinha um pouquinho mais de estrutura, e foi lá que eles me receberam. Mas já me entubaram e eu estava em coma, né? Eu fiquei em coma 10 dias no total. E acharam um cartão de trabalho meu na minha bolsa. E foi quando eles conseguiram avisar o Walter, que é meu esposo, e avisar que eu tinha sofrido um acidente, que ele tinha que se dirigir até o local. Mas isso era 8 horas da manhã, então era muito cedo, né? E foi nesse hospital que o Walter me encontrou. Nesse hospital que ele me encontrou lá. E o relato dele é que quando ele me viu no hospital... Eu lembro que quando ele me mostrou essa foto, que eu estava escrevendo, ele me mostrou essa foto, aí eu briguei com ele, falei, Walter, como é que você me tira uma foto dessa, eu horrível desse jeito, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, Cris, aí você estava ótima. Olha só, você não tem noção de como você estava. Ele falou, eu só tive coragem de tirar essa foto porque você estava bem. E aí eu comecei a ter uma noção do quão mal eu estava, né? Porque ele relata que quando ele se deparou comigo na cama do hospital, no leito do hospital, eu praticamente estava dividida em duas. Então, da cabeça até a cintura estava num lado da cama e da cintura nos pés do lado, assim. O tamanho que foi o deslocamento da minha bacia. Nossa, e você não teve sequelas na coluna? Nada, Márcia, nada. Para vocês terem uma ideia, eu tive traumatismo craniano grave, eu tive TCE grave, eu tive múltiplas lesões cerebrais, porque a minha cabeça ficou batendo no carro. Eu tive otorragia, que foi o sangramento do ouvido. Eu tive esmagamento pulmonar, porque o cinto, ele me segurou no carro, mas ele esmagou meu pulmão. Então, eu tive um esmagamento pulmonar. Eu quebrei o cóccix, eu tive lesão na bacia, no cóccix, eu quebrei a clavícula. E esse era o meu estado. Enfim, você se quebrou inteira. E aí o Walter fala que eu estava dividida em duas na cama, assim, né? A minha cabeça muito grande, por causa das múltiplas lesões. E foi assim que ele me viu,
Foi esse cenário que ele encontrou. Certo. Né? E eu ligada em aparelho 100%, né? E como eu lembro, na época, né, o Walter indo lá todo domingo, toda quarta, todo sábado, pedindo oração e dando relatório, né? Olha, ela tá assim, porque todo mundo queria saber, né? A Cris era, para quem não conhece, a Cris sempre foi uma pessoa muito ativa. Você cuidava do coral, então todo mundo te conhecia ali. A música, a sua mãe, as crianças. Enfim, uma pessoa muito querida. Mas o fato como que você se sentia ali em coma? O que passava na sua cabeça ou você não sentia nada? Você não lembrava de nada? Ô, Márcia, eu falo que essa experiência foi uma experiência única, né? Assim, uma experiência avassaladora na sua vida, né? Você não tem como ser a mesma pessoa, assim, sabe? É uma experiência muito marcante e de muitos aprendizados, né? Sim. Eu falo que são várias lições aprendidas que eu tive. É o deserto, né, Cris? Muitas lições aprendidas, né? Então, assim, esse momento do coma, eu falo que uma das lições aprendidas que eu tive, e eu sempre oriento as pessoas que agora vão visitar as outras pessoas que estão em coma, às vezes a gente acha que a pessoa não está ali, né? É importante você falar, né? Foi uma das coisas que eu aprendi nesse momento, eu aprendi muito com os profissionais de saúde, que hoje eu admiro, assim, acima de tudo, sabe? Porque são pessoas fora do comum. Eu falo porque, olha, eu fiz enfermagem, então, gente, vocês não têm ideia do valor que eu dou, tá? São pessoas... É fora do comum. Eu falo, eu sou profissional, Márcia, eu sou profissional. Mas quem trabalha com saúde é além do profissional. Não é só profissional. A pessoa vai além. Vai além. Vai além das forças, das dores, vai além. É um trabalho além. Eu sou profissional, mas quem trabalha com saúde... E eu vivi muito isso, né? Eu sou grata demais. A minha vida dependeu, estava nas mãos desses profissionais. Então, mas eu estava em coma. E quando você está em coma, Márcia, é como se você estivesse morta, assim. Você não consegue reagir, se manifestar. Certo. Você está ali. Às vezes você está inconsciente, às vezes não. Por isso que eu falo, você vai visitar isso que eu ia te perguntar. Vai visitar alguém que está em coma, cuidado com o que você fala. Sim. Porque não dá para saber o nível de consciência que a pessoa está. Certo. Às vezes ela está desligada, às vezes não. É interessante você estar falando isso. Eu aprendi isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu vou visitar alguém, minha mãe, meu pai, ou alguém que está em coma. Eu falo, cuidado com o que vocês conversam. Porque, às vezes, a pessoa, ela só não consegue se manifestar. Sim. Mas ela está ouvindo. E, às vezes, a pessoa comenta alguma coisa que machuca. Né? Ou alguma coisa que ela não tinha noção. Sim, e aí aquilo acaba prejudicando a recuperação dela. Exato. Porque começa aqui, sim, né? Eu falo que a nossa cura começa aqui. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Mas Márcia, eu estava em coma e totalmente desligada, tanto que eu não lembro de nada que aconteceu durante. Eu lembro de tudo antes do acidente e tudo depois, mas esse meio aí não lembro. Mas eu descobri que eu tinha sofrido um acidente, que o meu estado não era bom, quando eu estava em coma. Ninguém me falou, eu ouvi. E aí eu estava em coma. É interessante você falar, porque aí você pegou, você estava, em algum momento estava consciente. Em algum momento o meu cérebro ligou. O meu corpo estava morto ali, todo destruído, mas o meu cérebro ligou. Quando o meu cérebro ligou, eu comecei a ouvir o desespero dos médicos e da equipe médica. E o desespero de que ninguém podia me ver naquela situação, o que eles iam fazer? Eles não sabiam o que fazer com aquela minha situação. E eu ouvi o desespero deles. Quando eu ouvi o desespero deles, eu entendi que a minha situação não era boa. Mas eu não sabia o porquê. Não sabia o que tinha acontecido. Mas eu ouvi, eu falei, a minha situação não é boa. Eu não sei o quê, eu não sei o porquê. Mas eu sei que eu não estou bem, né?
E foi nesse momento que como eu não tinha como recorrer, eu não tinha como me manifestar, não tinha como levantar o dedo e falar, escuta, né? Tô aqui. Me Você fala o que tá acontecendo. Não, você tá morta ali, você tá... E aí foi onde eu só tinha uma pessoa para recorrer, Márcia. Jesus Cristo, né? Só ele. Não tinha mais ninguém para recorrer, sabe? O pastor Muniz, aliás, a mania de falar pastor, porque ele já foi, né? O Benedito Muniz, ele disse que quando ele teve, também passou por questões de saúde, e na hora mais difícil, ele só conseguia se lembrar daquilo que ele tinha aprendido e vivido, né? Que era a mente, e ali ele conversava com Deus, e ali é onde ele tinha o alento, e ali ele louvava de forma silenciosa, porque ele não tinha como se expressar também, que é o que você está falando, né? É isso, Márcia. E Deus é tão, assim, cuidadoso com a gente. Eu comentei com você que eu gosto muito daquela passagem de que Jesus fala para Pedro. Para Pedro, né? Olha, Satanás vai te peneirar como um trigo. Porque ele me pediu você, porque né? eu autorizei, e ele vai, tá? Eu estou te avisando que ele vai, né? E quando você se fortalecer, se converter realmente, você vai fortalecer os seus irmãos. Eu gosto muito dessa passagem. E eu trago muito para a minha vida. Toda a palavra de Deus, a Bíblia fala que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, em Romanos fala. Então, toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu sempre tento trazer alguma coisa que é para o meu ensino, porque a Bíblia fala que tudo que está aqui é para o meu ensino. Exatamente, sim. E engraçado que na época quem nos pastoreava aqui na igreja era o pastor Chaguri. Chaguri, exato. E ele na sexta-feira, o acidente foi na terça-feira. Na sexta-feira anterior ele me liga e fala assim: Cris, eu vou pregar sábado na igreja e eu queria que você cantasse uma música sobre o Espírito Santo. Aí eu falei, eu sempre tive para mim que eu não digo não ao chamado do Senhor. Sim. Eu sempre digo sim. Porque eu falo, Deus tem um propósito para isso. E aí eu falei, não conheço nenhuma música. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas não é qualquer música, eu quero essa. Ele me deu uma música específica. E era uma música que não estava no meu repertório. Eu nunca tinha cantado aquela música. Sim. Eu sei que eu falei, tá bom, para mim missão dada é missão cumprida, né? Então, eu fui, ensaiei a música, preparei a música, chamei o Gabriel, até que frequentava aqui com a gente para tocar. E no sábado eu cantei uma música que falava que era um clamor sobre o Espírito Santo. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E era uma música que você conversando com o Espírito Santo. A música é essa. Sim. Cantei no sábado. Na terça-feira eu estava em coma. E nesse momento que eu acordei do coma, que eu ouvi o desespero da equipe médica em me atender, e eu não podia falar com eles, do que eu lembrei? Da música. Parecia você vê como tudo é providencial, não? Parece que Deus providenciou. Que é um alento, né? E aí eu lembrei da música. E eu falei, já sei quem vai me socorrer. O Espírito Santo. E aí foi onde eu clamei ao Senhor e falei, Espírito Santo de Deus, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei por que eu estou aqui. Mas se eu puder te pedir alguma coisa, eu te peço, me tira daqui. Porque vinha na minha mente a foto das crianças. Então, assim, vinha a foto da Tati, a foto do Davi. A Adélia não existia ainda, que a Adélia foi um brinde, né? Que eu ganhei. Mas vinha a foto da Tati. A Tati tinha 11 anos na época. Passa a próxima, Lu. Vai estar com a Tati. Aqui a Tati estava com 11 anos. E o Davi tinha 4 anos. Então, vinha a foto deles na minha mente. E eu pensava assim, meu Deus, meus filhos... Eu não posso deixar meus filhos. E aí eu roguei ao Espírito Santo, falei, Senhor, me tira daqui. Eu não sei o que aconteceu, eu só te peço que me tira daqui. Eu preciso cuidar dos meus filhos. E depois que eu fiz essa oração, Márcia, foi assim uma experiência mais incrível que eu tive até hoje na vida. Foi eu ouvir a resposta de Deus, sabe? Mas eu não ouvi, eu vi. Jesus, ele veio até a minha cama e ele fez carinho na minha cabeça e ele me respondeu, fica tranquila,
porque tudo vai dar certo. Nossa, que paz, que tranquilidade. Márcia, não. eu sentia o carinho assim, sabe? Eu sentia. E ele repetiu isso, ó, fique em paz, tudo vai dar certo. Depois que eu ouvi essa resposta do próprio Jesus, o meu cérebro desligou de novo. Eu voltei ao coma. Porque eu acho que eu ouvi tudo que eu precisava. Sim. Eu só precisava saber que ia dar certo. Que eu ia sair dali. E aí eu voltei ao coma. E eu só acordei 10 dias depois. Você falando isso, Cris, é maravilhoso porque e encantador para quem está nos ouvindo, porque você está falando do dono do universo. É o criador do universo. Eu fico assim encantada, me emociona quando você vê relatos como o teu. E eu também já passei coisas assim de você pedir, você sentir a resposta ali, Sim. através de uma paz que não dá para mensurar, não dá para explicar. E você fala, gente, é o criador do universo, né? E eu digo assim, tantas pessoas que duvidam, mas a questão não é essa. A questão é assim, como é bom você saber que existe um Deus que te ama. Sim. Um Deus que cuida, né? Embora que muitas pessoas vão falar assim, mas como assim? Se cuidasse, não teria acontecido isso. É porque vocês não sabem o que está por trás. É uma briga, a gente sabe. É uma briga do bem contra o mal, né, Cris? E aí a questão é que Deus, quando Ele permite, é para que a gente saia melhor, né? É incrível, né? A Bíblia fala que os chamados do Senhor, eles são para um cumprimento de propósito. Aquelas pessoas que são chamadas e que aceitam o chamado do Senhor, elas são para cumprir um propósito dele. Sim. Então, eu tenho isso muito claro, tanto que eu nunca nego um chamado. Cris, você podia, quando eu cantava, né? Cris, você pode cantar lá do outro lado do... Vou. Cris, você pode vir aqui? Vou. Sim. Eu não tinha coragem de dizer não vou. Porque para mim é cumprimento de chamado. Às vezes é para a salvação de uma pessoa. Sim, exato. E tá ótimo. E aí é para isso que eu tô aqui, né? Exato. Então, mas isso que você falou é verdade, Márcia. Assim, quando a gente crê nesse Deus, que é o único Deus, e a gente conhece o poder que Ele tem, o tamanho do amor que Ele tem por nós, você descansa. Exato. Você consegue descansar. E como você falou, ter uma paz. Mesmo em meio à tribulação. Não é porque está tudo bem, que está tudo ótimo. Não, está tudo dando errado. Tudo dando errado. Mas você está em paz. Você tem como explicar isso? Não tem. Eu lembro de uma fase muito, mas assim, muito, muito difícil mesmo da minha vida. E aí foi... quando eu falei, não, deixa eu conhecer Deus, deixa eu ver o que está acontecendo na minha vida, né? E eu me dei o privilégio, eu sempre falo, gente, que estudar a Bíblia é um privilégio. E aí eu me dei o privilégio de começar a estudar a Bíblia. E aí eu lembro que eu falava assim, gente, calma aí, acho que eu tô ficando louca. Porque a paz, ela é tão grande, só que o problema, ele estava ali. Sim. Ele não sumiu, ele estava ali. Mas a paz, não dá para você explicar, né? Vamos para a próxima foto, Lu? Aqui é o Davi. Gente, o Davi, ó. O Davi é um poste de quase 2 metros de altura. Mas olha, tem uma experiência tão linda do Davi. E olha, sabe onde eles estavam aí, Márcia? Na UTI. Na UTI. E criança não entra em UTI. Não, Você não que entra. É profissional da área sabe, criança entra em UTI? Não. Mas o hospital permitia que eles entrassem, porque para o hospital, eles não iam ter a mãe por muito tempo. Você foi desenganada muitas vezes, né, Quando Cris? o Walter... chegou o momento que a assistente social do hospital deu o termo de doação de órgãos para o Walter assinar. Olha só. Flora, a que ponto que chegou, né, o desengano de todos, né? E depois de um tempo... que é uma outra história também impressionante, numa igreja que eu estava dando um testemunho uma vez sobre essa história, e no meio do meu testemunho levantou uma mulher que eu não conheci, levantou a mão. Aí eu falei, ai meu Deus, o que será que é, né? Pensei que ela ia me trazer algum conflito, né, para resolver ali, e ela virou para a igreja e falou assim, eu sou testemunha dessa história dela.
E eu falei, testemunha como? Ela falou, eu fazia parte da equipe de enfermagem que cuidou de você no hospital. Olha, dá até arrepio. Márcia, eu quase caí dura lá na frente. Ela falou, eu fiquei no hospital 9 de julho, a equipe de lá que me trouxe de volta, né? Tá. Você foi transferida, né? Eu fui transferida, eu estava lá em... Não tinha equipamento suficiente e lá, né? Foi onde eles deram o termo de doação de órgãos. E aí foi onde o Walter resolveu me transferir aqui para São Paulo e pegou um hospital de referência em trauma, Sim. que é o Hospital 9 de Julho, e eles indicaram para cá e tem aí tem vários momentos de milagre, sabe, Sim, Márcia? Que Deus foi abrindo portas para a gente. E eu vim parar aqui no Hospital 9 de Julho. Eu lembro que, inclusive, na época, o Walter comentou que ele tinha acabado de mudar de emprego. E a questão do convênio. Então, você vê todo o preparo, gente, assim, né? Exatamente. Você vê os detalhes ali, eu não tinha convênio, nós não tínhamos convênio médico na época. O Walter tinha acabado de trocar de emprego. E a gente tinha decidido não continuar com o convênio da empresa anterior. Porque era uma questão de 3 meses de experiência. Eu já tinha feito todo o check-up de todo mundo. Sim. Falei, Walter, se acontecer alguma emergência, a gente paga uma consulta particular, Sim, porque vai ser pontual. E aí eu sofri um acidente. E aí, cadê o convênio médico para minha internação? Sim, exato. Mas Deus foi tão cuidadoso que até isso ele providenciou. Eu entrei num convênio sem carência e consegui ser internada no hospital de referência, que é o Hospital 9 de Julho. Não tem como. Por mais que a pessoa queira ser incrédula, não tem como, não tem né, como. Cris? Porque as pessoas, elas mesmas, quem acompanhou, falou, Cris, não tem explicação para isso, sabe? Não tem explicação. E aí, essa moça que eu estava, essa mulher que eu estava dando testemunho, falou, eu fazia parte da equipe de enfermagem que cuidou de você no Hospital 9 de Julho. Então, eu sou testemunha disso e muito mais coisas que você não sabe. E aí, quando terminou o testemunho, eu fui conversar com ela, em particular, e ela falou, Cris, eu não consigo contar essa história, assim. Você já passou tanto tempo, né? Mas é que é muito forte. E ela falou assim para mim, Cris, o médico tinha nos orientado a ficar preparados para sua morte cerebral. Porque estava tudo pronto. E como você é doadora de órgãos, a coisa tem que ser muito rápida. Sim. Então, toda a equipe de enfermagem já estava avisada que a qualquer momento você teria uma morte cerebral, porque essa era a expectativa. Sim. E quando você voltou, porque eles davam 3 perspectivas para mim, para minha família, né, Márcia? Sim. A primeira é que eu ia morrer nas primeiras 24 horas, porque quem tem TC é grave. 80% falecem nas primeiras 24 horas. Certo. E tanto que nas primeiras 24 horas eles não deixaram o Walter fazer nada. Tipo, não, você não vai fazer nada, porque para eles eu não ia sobreviver as primeiras 24 horas. Certo. Se eu sobrevivesse, a segunda perspectiva é que eu ia ficar vegetando. Vegetativa. Ela falou, se ela não morrer, ela vai voltar, mas ela vai ficar em estado vegetativo, né? E a terceira e melhor opção era que se eu não morresse, não ficasse em estado vegetativo, eu ia ficar com sequela cerebral, eu não ia voltar ao normal. Porque o meu cérebro desmanchou. Então, eles falaram assim, normal ela não vai voltar. Então, essa era a melhor opção que eles davam para minha família, né? Então, Deus foi cuidando, assim, de uma forma que eu consegui entrar no hospital e tudo, mas eles ainda tinham muito essa questão do vai morrer hoje ou vai morrer amanhã? A expectativa era essa, né? Vai morrer hoje. E aí essa mulher falou isso para mim, que eles estavam preparados para a minha morte cerebral. E quando eu voltei, ela falou para mim no dia que o meu nome virou case de sucesso no hospital. Olha só, eu fiquei tão feliz, assim, feliz porque o nome de Deus foi honrado. Sim, o nome de Deus sendo honrado. Márcia? Porque ela falou que lá na equipe do hospital, eles falavam assim, quando eles pegavam um caso muito difícil no hospital, a equipe de enfermagem falava assim, gente, não vamos desistir. Lembra da Cris? Olha que não bênção. Vamos desistir, não esqueçam do caso da Cris. E ela falou que o meu nome lá, o meu caso lá, né, a minha situação virou um case de sucesso para eles. Eles usavam o meu nome
para encorajar a equipe a não desistir. Exato, olha, né? Que bênção, né? E aí o Davi, quando foi uma das visitas que o Davi fez lá quando eu estava na UTI, ele fez uma oração sozinho. Olha. Minha mãe estava conversando com o Walter, eu mais apagada do que acordada, e a minha mãe falou que de repente ele começou a cochichar, assim. Aí minha mãe olhou e ele estava fazendo uma oração. Aí ele terminou a oração, a minha mãe falou que ele pegou assim na mão dela e falou: vovó, pode ficar tranquila que a mamãe vai ficar bem. Olha. E aí a minha mãe olhou, a gente olhou assim, olhou para o outro, não entendeu muito bem. E aí nós entendemos que ele estava fazendo uma oração. E ele falou com uma certeza: vovó, pode ficar tranquila, a mamãe vai ficar bem. E eles iam me visitar todos os dias, praticamente, eles iam lá na UTI e o hospital permitia que eles entrassem, ficassem comigo lá um pouquinho, porque eles entendiam que eles não iam ter a mãe por muito tempo. Né? E para você deve ter sido muito especial também, aqueles momentos com eles. Foi muito importante, né, Cris? Eu percebia que o meu estado... Uma das coisas que eu fui aprendendo, né, Márcia, nesse meu silêncio que eu tive que ficar... porque depois que eu acordei do coma, eu acordei com várias sequelas, né? Então, eu voltei um bebê, Márcia. Eu não falava, eu não comia, eu não bebia, eu não andava, eu usava fraldas. Eu fiquei careca, como tá essa foto. Então, aí, a outra questão que eu quero que passe é a outra foto... Da Cris, não. Essa daqui. Isso. Então, eu virei um bebê com 36 anos. Eu tive que reaprender tudo, inclusive a andar. A andar, a falar, a movimentar. Porque o nosso corpo é uma máquina, né, Márcia? É uma máquina. Você parou de usar, ele parou de funcionar. E aí, como eu fiquei acamada muito tempo, o meu corpo parou de funcionar. Sim. Né? Então eu não conseguia nem escrever, eu não conseguia andar por conta das minhas lesões que eu tive na bacia, na lombar, no cóccix, né? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia falar porque eu tive esmagamento do trigêmeo facial, então eu fiquei com paralisia facial e eu tive também uma paralisia vocal, por isso que eu não consigo cantar mais hoje como eu cantava antes. Então, eu não conseguia falar, eu só sussurrava no começo. Tive que fazer muita fisioterapia para voltar a falar, né? E eu tive que reaprender tudo. E aí, nesse meu momento de silêncio, eu aprendi também a observar mais. É incrível como a gente aprende no silêncio e no deserto, demais, não? Márcia, demais. Que é aquilo que nós estávamos conversando, a importância de você fazer uma autoanálise, né? E quando você passa pelo deserto, não tem como você não fazer essa autoanálise, né? E quando você está no silêncio também é onde... o silêncio ensina muito, independente, existem vários tipos de silêncio, né? Mas o silêncio que você passou, né? É um aprendizado. Eu tive que ir a fundo, né? Eu tinha que ficar... me autoconhecendo, né? Aí sim eu me autoconheci, sabe? Porque eu não era mais a Cris que é capaz de tudo, de fazer tudo. Eu sou uma Cris independente, sempre fui. Uma Cris que faz acontecer, uma Cris que não espera, uma Cris que tá... Essa é a Cris natural. E nesse momento, eu não podia ser a Cris. Você tinha que depender, inclusive, dos filhos de quem você cuidava, né? Eu tinha que depender de me darem comida na boca. Exato. Eu não tinha coordenação motora de comer, né? Eu era um bebê que eu não podia tomar água, porque eu só tinha um pulmão, o outro estava, né, esmagado. Eu tinha que tomar tudo com espessante. E era um bebê, sabe quando você dá de mamar, põe de ladinho? Porque como eu tinha paralisia vocal, também paralisou a parte atrapalhou a deglutição. Sim. Então eu engasgava. Se eu comesse qualquer coisa, eu tomava qualquer coisa, eu engasgava muito. Então era igual bebê, você tinha que pôr de ladinho para não engasgar. Né? Então eu dependia de todo mundo para tomar banho, para ir no banheiro, para trocarem minha fralda, porque eu usava fraldas. Então, conta dessa experiência, o que foi, Cris? Você
Bom, fácil é óbvio que não foi. Então, levando a questão para o lado positivo, em você ter os filhos cuidando de você, a mãe, o marido. Então, é aquela questão de vulnerabilidade, vamos dizer assim. Sim. Como que foi para você essa questão da vulnerabilidade? Olha, Márcia, para mim, como eu falei, tem esse perfil, né, hiperativo, Exato. né? Foi muito que sempre fez tudo. Sempre fiz tudo. Sempre foi o cabeça, vamos dizer assim. Sempre. Né? É justamente por isso Exatamente. a pergunta. Foi muito difícil para eu entender que eu não podia ser aquela Cris naquele momento. Mas eu entendi que estava tudo bem. Porque eu ganhei muitas outras coisas que, não sendo aquela crise hiperativa de estar sempre à frente, eu tive ganhos, Márcia, que muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Sim. Eu tenho uma expressão que já me chamaram a atenção, mas eu repito que essa é um sentimento real meu. Eu falo assim, às vezes eu sinto falta da crise acamada. Eu entendi. A expressão que é onde... Não daquilo que eu passei, mas eu sinto falta daquela Cris que dependia totalmente de Deus e dos outros, que não tinha nada que ela pudesse fazer por ela, e que entrou num processo de autoconhecimento, de fortalecimento de fé, de confiança, de superação mental. Porque, Márcia, é isso aqui, ó. A mente, né? Eu aprendi que o corpo só obedece. E é verdade. Você sabe que dentro da psicologia, eu sempre falo assim, tudo depende de como você vai enxergar o que você está passando. Então, você é um exemplo desse daí. Você poderia ter enxergado tudo como uma tragédia, como Deus sendo culpado de tudo. Como assim, Senhor? Eu cantava. Como assim? Eu sempre fiz tua obra. Eu estava indo trabalhar, não estava indo fazer nada de errado. Exato. Esse era um ponto que você... Um ponto de vista que você poderia ter levado. E o outro ponto, que é o que Deus sempre fala, é a questão da gratidão. Né? Então, você ser grata, mas como assim? Grata pelo que aconteceu? Sim, porque aconteceu. Estamos numa batalha jurídica, numa batalha entre o bem e o mal, que pode acontecer a qualquer um de nós. Né? Os filhos de Deus não estão isentos, porém Deus protege, Deus cuida dos detalhes, que é o que aconteceu, e foi esse ponto que você decidiu trilhar e olhar, né, Cris? E isso que você falou é muito importante, Márcia, porque foi um ponto é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Como que ponto que eu quero levar? Direita ou esquerda? É uma decisão. E que vai fazer toda a diferença, toda né, a diferença. Cris? Então, eu falo para as pessoas... Para você e para tua família, né, Cris? Totalmente, né? Eu falo para as pessoas assim, se eu quisesse estar numa cama hoje, reclamando de ó vida, ó céus, ó azar, eu te dou uma lista de motivos, Márcia. Eu podia estar numa cama hoje e eu teria vários motivos para isso. Eu tenho sequelas até hoje, né? Se eu quisesse estar lá choramingando, meu Deus, por quê? Não sei o quê. Eu te dou uma lista de motivos. Mas eu não quis. Não foi isso. E mais importante do que isso, Márcia, para você tomar a decisão certa, você tem que ter uma base. Quando você tem uma base de conhecimento de Deus, você dificilmente erra nas decisões. Eu falo que eu não morri tudo isso que aconteceu comigo, de lesão, de fratura, não me matou tanto quanto um médico chegar para mim, neurocirurgião, e falar e tirar minha esperança. E ele falar para mim, você vai ficar assim. Desse jeito que eu tô bem. Você vai ficar assim. E aí eu olhei e falei, assim como? Pensei comigo que eu não falava, eu tava na UTI ainda. Eu falei, assim como? Ele falou assim. E ele falou assim para mim ainda, você tem que ser muito forte, tá? Porque você vai ficar assim. E aí, Márcia, eu olhei para mim, eu falei, eu tô careca, eu não falo, eu não ando, eu não como, eu não bebo, eu tô aqui quebrada. E eu vou ficar assim. Esse dia eu morri, Márcia.
esse dia ele me matou. Uhum. Aí, de novo, voltando naquilo que você falou, a importância do que é que você fala Exatamente. para uma pessoa que está ali no estado totalmente fragilizado, né? Esse dia eu morri. Aí, esse dia eu morri assim, eu entreguei. Eu falei, então você pode ficar assim. Para mim, tanto faz cuidar de mim ou não cuidar. Se quiser me dar remédio, dá. Se não quiser também. Sabe assim? Sim. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu fiquei indiferente à minha vida. E aí que eu falo da base foi porque o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar das coisas que eu tinha conhecido da palavra. Aí a gente volta. Como é importante você ter uma base, estudar, né? Você ter uma base, Márcia. Você conhecer, eu sempre eu passo para as pessoas assim, Cris, eu sempre deixo um recadinho para as pessoas, olha, nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando. Quando você cria o hábito de conversar com Deus, isso passa a ser algo natural, né? E conhecer, ler, conhecer quem Ele é. Eu falo que é a matéria-prima, Márcia. Ah, sim, é a matéria-prima. Você saber quem é o teu Criador, porque se eu não sei quem é o meu Deus, eu passo a não entender o que acontece nesse mundo. Aí eu viro fantoche na mão das pessoas. E eu falo que a nossa superação, ela depende muito da matéria-prima que a gente tem. Por isso que o estudar a palavra, o conhecer a Deus, o ter comunhão com Ele, conhecê-lo, vira matéria-prima para você. E como é importante você ter esse conhecimento em momento de paz, né? Sim. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar principalmente de Jeremias 29:11. E aí o Espírito Santo falou, olha, esses não são os planos que eu tenho para você. Isso aí que o médico falou é da cabeça dele, é o plano dele para você. Exato. Os meus planos para você não são Porque esses. Satanás, ele usa as pessoas, né? Ele usou o médico ali para te derrubar. Naquele momento fragilizado ali, e ele aproveitou ali. E aí, quando eu ouvi, dei a voz de expressão, falei, realmente, esse não é o plano de Deus para mim, porque eu conheço Deus a quem eu creio. Aí, Márcia, eu mudei a chave da minha mente e o meu corpo começou a responder. Que é interessante você estar comentando isso, Cris, por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos débeis, e Deus sabe disso. Então, Satanás, ele usou ali, ele usa pessoas, aí ele usou aquele médico que estava próximo a você, que tinha um conhecimento, e aí ele te jogou lá embaixo, você caiu. Mas levantou porque eu tinha base. Eu tinha matéria-prima, sabe assim? E aí ele foi só ele não me ensinou nada novo. Ele só foi me lembrando, lembra que está escrito aqui, lembra que você leu aqui, lembra da música que você cantava aqui, lembra? E ele foi me lembrando. E aí eu falei, não é o plano de Deus para mim isso aqui não. Então, se não é de Deus, eu não aceito. Que é onde você agarra onde? Na fé. Na fé. Eu falei, não é de Deus, então não aceito. Eu quero o que é de Deus para mim. E aí foi quando eu mudei a minha chave. E aí o meu corpo começou a responder. Em poucos dias eu saí da UTI e fui pro quarto. O milagre, né, Cris? E os médicos ficavam impressionados assim, mas ele falava, mexe a perna, eu mexia. Mexe isso, eu mexia. E eu mexia. Eles falavam assim, mas como assim? E assim, né, Cris? Você sempre comenta isso. Sem nenhuma cirurgia, né? Eu saí do hospital 36 dias depois, Márcia, sem nenhuma cirurgia feita. Não por homens. Sim. Eu sei que Deus fez várias. Mas Deus não permitiu que esse milagre fosse contado por honra ou por glória de um homem. Sim. Sabe, de um ser humano. O mérito foi totalmente de 100%, Deus. 100% de Deus. Porque eu, com todas essas lesões, eu saí do hospital sem nenhuma cirurgia feita. Eu tive dificuldade de conseguir alta do hospital, porque eles pensavam que eu fosse morrer em casa. Então, demorou para eu conseguir. Eu tive que transformar minha casa no hospital, né, com cama de hospital, leito, tudo. Cadeira de banho, cadeira de roda, cadeira disso, cadeira daquilo. E aí eles me deram alta, mas sem a perspectiva de que fosse dar certo. Quando eu voltei no retorno do médico, 30 dias depois do neurocirurgião do hospital, ele não imaginava que ele fosse me ver. Márcia, ele me viu lá, ele colocava a mão na cabeça assim. Ele falava, eu não acredito que eu estou vendo você aqui, o médico.
Olha, eu não acredito que eu tô bênção. vendo você aqui. Você tá bem? Ele olhava para mim. E eu falei, doutor, bem eu não tô, mas eu tô aqui. bem eu não tô, mas eu tô aqui. E aí foi quando eu entrei no consultório dele, aí ele falou, olha, agora que você já tem alta, né, já tá de alta, tudo, eu posso te contar algumas coisas. E aí ele foi me relatando coisas, assim, muito incríveis, sabe? Que eles pensavam, que eles agiam, que eles me mantiveram na UTI esperando que algo sobrenatural acontecesse comigo. Olha. O neurocirurgião do hospital, o responsável pela ala, né, neurocirurgião do hospital, ele falou, nós te mantivemos na UTI, esperando que algo sobrenatural acontecesse com você, porque a gente não tinha o que fazer. Olha, Cris, é de arrepiar mesmo, de não louvar tinha a o que Deus fazer. Ele o usou tempo até a inteiro. expressão assim, Márcia, você, para nós, era como enxugar gelo. A gente te manteve lá. Não tinha como abrir seu cérebro. Se você tinha múltiplas lesões cerebrais, o seu cérebro era todo hemorragia. A gente nem correu o risco de abrir. É assim, algo impossível para a medicina. Então, literalmente, não tem como não dizer que não foi um milagre. Não tem como. Não tem. É isso. Cris, e nisso você fala um pouquinho sobre... Os sons do meu silêncio. E aí, depois de muito tempo, Deus me incomodou para que eu contasse essa história de uma outra maneira. Eu comecei a dar muitos testemunhos, né? E dou ainda, mas a gente não é onipresente, né? Então, a nossa participação é limitada. E eu escrevi, então, Os Sons do Meu Silêncio, que conta a história um pouquinho antes do acidente, para as pessoas me conhecerem, e aí conta todo o relato do acidente na minha versão e na versão do Walter, do meu esposo, porque 10 dias da minha história eu não sei contar, que foi os 10 dias que eu estava em coma. E aí eu pedi para o Walter contar esses 10 dias como foi, porque eu não tinha como contar. Agora, tem uma coisa interessante. Eu li o seu livro. Gente, é maravilhoso. Leiam o livro. E você já conta antes que o milagre de você ficar grávida, porque você tinha dificuldades para engravidar, não é isso? Tinha dificuldades. Os médicos diziam que não ia ser fácil engravidar, né? E aí eu engravidei da Tati, que foi meu primeiro tesouro. E aí, depois, quando eu resolvi engravidar do Davi, a Tati pediu um irmão, então eu falo para ela que ela não pode reclamar hoje, porque foi ela que pediu. Eu perdi 2 bebês antes de ter o Davi, porque não era o tempo e o modo do Senhor, sabe? Eu queria no meu tempo e do meu modo. E eu perdi 2 bebês. E aí, quando eu desisti, eu falei, então, deixa para lá, né? Aí Deus me deu, falou, agora que você desistiu por sua força, agora eu vou fazer pela minha. E aí veio Davi. Davi, que bênção. E isso aí você relata no livro. E eu tô contando tudo isso. É um livro de milagres esse. Tem muitas histórias incríveis para que as pessoas percebam e se conscientizem de que Deus age em nossa vida, Ele age. Em vários é que nós momentos. Andamos tanto no automático e Deus, ele faz... O tempo inteiro está fazendo por nós e a gente, às vezes, não se dá conta ou não quer enxergar, né? Exatamente. Ou não atribui a ele. Ou não atribui, a palavra correta, não atribui a ele, né? Aquilo que acontece, que às vezes eu falo, nossa, isso aqui eu não sei como aconteceu, né? Nossa, olha, de repente aconteceu. Exato. E aí é aquela coisa onde Jesus sempre fala da gratidão e da ingratidão. E como é ruim, como é triste quando você faz algo por alguém e aquela pessoa é ingrata com você, e aí você, olhando assim, você fala, nossa, e Deus, né? Ele faz tanto, e ele fala tanto pra gente ser grato, porque a pessoa que é grata, automaticamente ela melhora o psicológico dela, ela melhora o ambiente onde ela está, a família, vê, né? Tudo. Melhora, né? Melhora muito. Vamos para a próxima foto, que é da
Não, esse, o outro, não. Ah, aquela lá nós não nos falamos. Esse aqui é o Walter, esse é o Walter, né? Aqui é você na e ele levou uma bonequinha pra você. Minha Bu, que eu amo. E ele eu tava aí, acho que mais incômodo que qualquer coisa. Entubada ainda, algumas coisas assim, e ele levou a minha bonequinha para me dar um consolo, para eu não me sentir só. Ai, o Walter cuidou muito como de é mim. importante, não, a família, não, Cris. Vamos na foto da família, Lu. Tem a foto. Aí, aqui. Essa é minha linda, pequena grande família. A bênção, né? A bênção. Que Deus abençoe. Aqui é a Tati. Gente, aqui é a Tati. Depois eu falei da pequenininha. O Davi. Esse é o Davi, aquele pequenininho. O meu pequenininho. Aqui é o genro, a família meu segundo filho maravilhoso. A Cris, o esposo. Walter, exatamente. Agora... a Adele, que tá aqui, que né? veio, né, compor e fechar essa história que eu conto nos Sons do Meu Silêncio 2. Então, o 1, ele termina a história até o dia que eu volto para casa. Certo. E aí eu acabo a história aí, que já foi uma vitória eu ter voltado para casa. Mas eu voltei viva. Sim. Eu voltei, eu não andava, eu não falava, eu não comia, eu não bebia. Foi essa situação que eu voltei, né? E as pessoas hoje me veem, quando eu conto a história, falam assim, acha que no dia seguinte eu estava assim. Sim, exato. E eu falo, luta. Não, existe uma foi uma outra... caminhada. Nossa. Aí vem a caminhada, né, Cris? Aí vem a caminhada de superação. Eu falo que esse aqui é muitos milagres de Deus. Esse aqui tem muito milagre também, depois que eu voltei para casa. Mas tem muito da sua superação, sabe? Porque eu acredito que Deus faz o milagre, Deus faz o impossível. Sim. Mas aquilo que é possível é para você. Nós. Exato. Né? Tem muita gente que às vezes fica só na expectativa, né? Como espectador, só querendo que Deus faça tudo e ela não tem participação nisso. Nós temos que ser ator da nossa vida, isso, né? Nós temos participação sim, né? Sim. Então, a começar pelo nosso pensamento, né? A começar pela gratidão, a começar pela escolha em querer conhecer quem é Deus, né? Sim, pela busca do crescimento da sua fé, né? É muito interessante quando a gente vê as histórias bíblicas e a gente sempre vê que Jesus responde, olha, vai acontecer conforme a tua fé. Sim. E às vezes eu fico pensando, e se a pessoa não tivesse uma fé fortalecida, mesmo que inconscientemente ela não tivesse uma fé tão grande, mas aqui Deus não está falando de tamanho de fé. Ele está falando da fé, né? E a fé é uma caminhada. E é uma caminhada, né, Cris? Às vezes a gente fica muito preocupada com grandezas. Sabe? A gente faz muito julgamento por grandezas. Esse é mais, esse é menos, esse é muito, esse é pouco. Eu estava conversando sobre isso com a minha mãe ontem. Mãe, a gente tem uma mania de ficar julgando, esse é bom, esse é ruim, esse é muito, esse é pouco, esse é mais, esse é menos. Mas Deus fala de fé. E aí você vai com a sua fé. Sim. Vai com o tamanho que ela tem, do jeito que ela tem, vai com a sua fé. Em Deus. Sim. Porque o aperfeiçoamento da fé, ele vai acontecer é a caminhada, com ele. É a caminhada, é com ele. Né? Você não precisa chegar lá com 100% de fé. Não, é a caminhada com ele. A sua caminhada com ele vai fazer a sua fé chegar no 100%. Sim. Só vai com a sua fé. Né? Então, assim, eu entendo que tem a nossa participação nos milagres de Deus. Sim. Senão Jesus, né? E Deus não imputaria esse retorno, né? Vai acontecer. Não, se não tivesse, nós seríamos o quê? O robô, olha, você vai ser então, salvo, você não, eu vou fazer assim, não. Tem a nossa participação. Tem a nossa participação, tem as nossas sem decisões. Dúvida. Nós somos, eu sempre gosto de falar assim, Cris, Jesus Cristo, ele morreu pela liberdade. Também pela liberdade, né? O nosso Deus, se existe alguém que preserva a liberdade, é o nosso Criador. Tanto é que ele não força ninguém a nada. Ele nos aconselha, ele nos orienta. E ele fala, filhinhos, olha,
vai por aqui. Mas se você for por ali, tudo bem, volta, que eu tô aqui. Mas ele não arromba portas, né, Cris? É verdade. É bom ter essa... Sim, é importante. E aí, esse segundo livro, eu conto como que foi esse processo de superação. Porque Deus fez muitos milagres, mas eu tive que fazer minha parte também, sabe, Márcia? Eu tive que fazer muita fisioterapia, eu tive que ter muita força de vontade, eu tive que trabalhar minha mente para olhar o copo meio cheio, né? Para confiar nas promessas de Deus, para seguir a despeito de... Eu voltei a trabalhar, Márcia, eu não falava direito, eu estava com a cara toda torta, meio careca ainda, E eu voltei. Então, quanto a isso, Cris, eu quero assim... vou fazer um segundo bloco, porque a gente vai falar de vaidade. Tá. Agora eu quero que você coloque os dois aqui. Aonde a pessoa pode encontrar esse livro aqui? Está disponível na Amazon, né? Tanto um quanto dois. Vai ficar o link aqui, né, Márcia? Sim. E aí você pode acessar. Os dois estão disponíveis na Amazon. Também temos o Instagram dos Sons do Meu Silêncio. Você pode achar lá também, mandar mensagem que a nossa equipe vai enviar esses livros para você. Que ótimo. Tá bom? Gente, é um intervalo rapidinho e vamos voltar a falar sobre vaidade feminina, como que a Cris superou e ainda supera e como ela enxerga essa questão. Até mais. De volta no segundo bloco agora com a Cris. Gente, nós vamos falar sobre vaidade, como ela superou o corte do cabelo, a paralisia facial, a volta ao trabalho. Então, eu deixo com você, Cris. Fala para as pessoas como é que você passou pela dor, porque nós sabemos que para a mulher o cabelo tem um significado muito grande. Como foi para você o corte do cabelo, o que significou para você, o que significou você com o esposo e com os filhos. O comentário, porque sempre tem as pessoas que viam a Cris e agora, olha a Cris, né? Então, era a Cris antes e a Cris depois, né? Como foi voltar para o trabalho. Então, eu quero que você se dirija para as pessoas ali, aquela câmera. Tá bom. É difícil, né, Márcia? Porque, primeiro que quando eu estava já na UTI e os médicos descobriram que eu tinha uma úlcera na cabeça e eu com esse pouco cabelo que eu tenho aqui, né? Como é que ia tratar uma úlcera na cabeça com esse pouco cabelo que eu tenho? Sem contar que... Gente, o cabelo dela era enorme. Enorme. Tá curto aqui, era enorme, né? Enorme. E aí eles vieram falar para mim, olha, você tá com uma úlcera na cabeça, a gente vai precisar raspar, não é nem cortar o cabelo, era raspar o seu cabelo para a gente poder ter acesso. E a imagem tá aqui, né? A úlcera, E aí eu falei, não, meu cabelo não. Eu já estava toda danificada, né, Márcia? Eu já estava toda quebrada, toda torta, com paralisia facial. A única coisa que tinha restado de mim, assim, era o meu cabelo. E aí eu falei, não, meu cabelo não. Meu cabelo não. E aí você vai a fundo. Por isso que eu falo que os sons do meu silêncio, né? O silêncio para mim foi uma bênção. Porque todas as nossas decisões são baseadas em algum fator que para você é importante. Sim. Né? Então, por exemplo, o cabelo para mim era muito importante porque desde criança eu sempre tive cabelo comprido, cacheado, que sempre as pessoas admiravam, que sempre, nossa, seu cabelo, que lindo. O Walter sempre fala para mim, meu esposo, que ele amava meu cabelo, que ele se encantava com meu cabelo, que foi uma das coisas que chamou atenção em mim, foi o meu cabelo. E aí, quando eles falaram, a gente vai raspar seu cabelo, eu falei, não vai. Tinha uma vida, uma história, Tinha uma história. Eu falei, meu cabelo, não. Eu vou perder a aceitação das pessoas. O meu marido vai olhar para mim como? Eu falei, meu cabelo, não. Né? E eles vieram várias vezes tentar, sabe, Márcia, falar. E aí,
teve um dia que aí o Walter veio falar comigo. E aí o Walter falou, olha, eu entendo, mas os médicos vieram falar que se não raspar o seu cabelo, não vai ter como tratar essa úlcera, e isso pode crescer, né? Então, precisa. E aí, com muita lágrima, com muito choro, eu permiti. Mas, assim, Márcia, foi um pedaço de mim que foi embora, sabe? Foi um pedaço de mim. Foi a desconfiguração da Cris. Foi eu ter perdido o meu cabelo e ter ficado, assim, careca, né? Sem nada. Careca, sem andar. Sem andar. Sem movimento, sem nada, né? Sem falar direito, com a cara, com o rosto torto, né? Aliás, como eu sempre digo, sem máscara, né, Cris? Ali era o que restou da Cris nesse processo, né? Então, foi difícil, mas também, por outro lado, foi o momento que eu mais me aprofundei em mim. Certo. Sabe? Foi o momento que eu comecei a descobrir realmente quem era a Cris. Isso te deu forças, Cris, para você enfrentar comentários? Sim. Porque o ser humano, ele é maldoso. Não adianta. É o ser humano. O ser humano é comparativo, sabe, Márcia? O ser humano é comparativo. E tem uns que são maldosos, né? Então, nós somos comparativas e tem alguns que são maldosos. Então, como foi você enfrentar os olhares? No começo foi muito difícil, principalmente porque eu trabalho com o público. Imagina, eu trabalho falando o dia inteiro e eu não conseguia movimentar a boca direito. Eu não conseguia movimentar o rosto, eu trabalho falando, eu trabalho dando palestra, treinamento, eu trabalho fazendo auditoria, eu trabalho face to face com as pessoas. E aí eu tinha que tomar uma decisão, aquela questão da decisão, né? E aí, você vai ficar numa cama moada, choramingando, porque você não é mais a Cris que você era, ou você vai encarar a vida como ela é? Sim. Então, foi o primeiro ponto de decisão que eu tomei. E aí eu falei, não, se essa é a Cris que eu tenho hoje, e se essa é a Cris que Deus me permitiu ser hoje, para mim tá tudo certo. Novamente, né, a gente falando assim, o que eu decido querer, o que eu decido, o caminho que eu decido seguir, ou aqui, né, eu lembro que logo, acho que 6 meses depois, pouco tempo depois, eu estava viajando para Minas, pegando avião, viajando para Minas para dar um treinamento numa grande organização lá. E eu ainda tinha paralisia, não falava. E uma das sequelas que eu fiquei, Márcia, eu tenho crises de tosse. Como diz lá em casa, eu sofro bullying em casa. E lá em casa eles falam que alguns fiozinhos não colaram direito nessa, né? E aí, eu tenho, assim, algumas sequelas de sensibilidade, de dor, né? Eu tenho dores neurológicas, por exemplo. Eu sinto dor 24 horas por dia, Márcia. Nossa, Cris. E não é uma dor que você cura com Dorflex ou com relaxante muscular, porque não é músculo. Tá. É uma dor neurológica. Então, ou eu vivo à base de remédio neurológico, ou eu vivo assim, né? Então, eu sinto dores 24 horas por dia. Por isso que eu falo que se você quiser uma lista de coisas que eu poderia estar numa cama hoje, eu te dou. Não, pode falar para as pessoas que estão ali se entregando, muitas, né? Eu tenho uma lista aí de motivos que eu poderia estar aí, né, esperando ou reclamando de algo. Mas é aquilo que você falou, a questão de decisão. Então, eu decidi encarar a crise que eu tinha para aquele momento. Então, eu viajava para dar treinamento. E quando eu tinha crise, eu nunca esqueço isso. Uma vez eu ia ter crise de tosse. Eu pedia licença e eu saía do local do evento. Me matava lá de tanto tossir, porque eu tinha apneia. Eu ficava sem respirar uns segundos. Então, as pessoas que vinham tendo crise de tosse entravam em pânico. Certo. E queria chamar a ambulância e tudo mais. E eu sabia que eu ia voltar, mas só eu sabia, né? Sim. Quem estava olhando a cena entrava em pânico. Então, depois que eu aprendi isso, eu saía do local. Eu falava, gente, me dá um minutinho. E eu saía. E aí, eu tinha minhas crises de tosse, eu ficava lá sem respirar, voltava para o treinamento e continuava.
Então, esse foi um dos episódios, né? Se adaptou, né, Cris? Me adaptei, Márcia. E a gente se adapta. Eu acho que basta a gente querer, e principalmente, mais do que querer, é você se aceitar. Eu acho que esse é o ponto que eu queria perguntar para você. O que é você se olhar logo no começo no espelho e você vê que não era... Então, você não tem mais o cabelo, que era a sua identidade. Não. Né? E como que não tinha o rosto, não tinha a voz. Eu perdi tudo aquilo que me identificava. Eu perdi meu cabelo, eu perdi meu rosto, minhas feições, né? E eu perdi minha voz, que eu cantava. Exato. Você então era líder de coral. eu perdi minha identidade ali, né? Então eu tive que redescobrir uma nova Cris. E era a Cris que tinha ficado ali, e era a Cris que tinha passado por todos esses milagres, era a Cris que tinha se superado, era a Cris que tinha vencido barreiras junto com Deus, era essa Cris, e eu gostei dessa Cris. Que Deus seja louvado, né? Eu gostei dessa Cris, eu falei, eu quero viver essa Cris, que tem milagres de Deus na vida dela, que tem essa parceria com Deus, essa Cris para mim tá boa. E com tudo isso veio a Adele, né? E aí, que agora eu comemoro 2 aniversários, né? Então, eu tenho o meu biológico, natural, que é novembro, e em fevereiro, que foi o meu renascimento. E uma dessas comemorações, que eu sempre comemoro, eu compro bolo mesmo, eu comemoro mesmo. Que bom, que bem. A data do meu acidente, né? E aí, nesse dia, eu descobri que eu estava grávida. Olha. Eu falo que foi um presente que Deus me deu de aniversário. Exato. E eu descobri que eu estava grávida, sem esperar, né? Fora de qualquer planejamento. Mas foi um presente. E aí veio a Adele, que eu chamo ela de brinde, né? Eu falo que a Adele é meu brinde. Eu entrei naquela promoção Tenha 2 e Leve 3. E aí eu já tinha meus 2. E aí o Walter, agora a gente vai, agora tá bom, né? Nós já temos um casal. A Tati tinha 17 anos e o Davi 10. E a gente falou, agora nós vamos aproveitar a vida. Ainda não vai, não. Tá aqui tem um presente. Brinde aqui pra você ainda. E aí veio o brinde e foi, assim, uma bênção pra gente, porque salvou nossa pandemia e veio trazer... Hoje a gente olha pra ela, a gente fala, nossa, como é que a gente ia viver sem, né? Ela, tudo que a gente precisava, a gente só não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus, né, Deus sabe todas as Deus coisas. Deus sabe, e aí deu esse brinde pra gente, eu falo que é pra nossa família e é uma benção, assim, veio coroar. E aí eu termino essa história com essa coroação, mostrando o quanto Deus cuida, o quanto Deus nos conhece, o quanto Deus nos atende, mas é o que eu falo, que uma das coisas que eu aprendi no tempo e no modo dele. Eu ouvi recente de uma colega nossa, uma irmã, né, da fé, ela dizendo o seguinte, que ela não imaginava que ela precisava passar pelo deserto para que ela pudesse ter a salvação. É óbvio, não estou querendo comparar, mas dizer assim, às vezes, quão importante é a gente se autoconhecer. Sim. E a gente, às vezes, não se conhece, não quer se conhecer. E Pastor Chagura, ele sempre fala o seguinte, eu gosto de uma frase que ele sempre fala, se você não passou pelo deserto, não se preocupe, porque você vai passar. Infelizmente é uma realidade, né, Cris? E cada um tem o seu deserto, Cada um tem o seu deserto. Uns passam de um jeito, outros do outro. Isso. E sempre falando, Deus não manda nada de ruim para nós. Né? Nós estamos numa briga, gente, judicial entre o bem e o mal. Né? Mas Deus nos protege. Sempre. Né? Sempre. Cris, eu quero que você deixe um recadinho para quem está te ouvindo. Tá bom. Ou quem for te ouvir, né? Tá bom. Eu gostaria que você que está ouvindo essa história, que você soubesse que existe um Deus que é acima de qualquer outro, aliás, é o único, e que Ele é capaz do impossível por você, assim como Ele foi capaz de fazer o impossível por mim. E às vezes a gente vive uma vida inteira buscando um milagre como esse meu, por exemplo, que é uma história incrível. Mas Deus faz milagre na sua vida todos os dias.
Eu descobri que quando a gente acorda de manhã e abre o olho, quando a gente pisca, quando a gente pode beber um copo d'água, quando você pode dar um passo sozinha, isso tudo são milagres na nossa vida e que a gente acha que é natural, que é comum, e não é comum. Eu descobri isso quando eu perdi tudo isso. Eu descobri que o fato de eu abrir os olhos era um milagre, porque em um momento do hospital eu tinha medo de dormir e não acordar mais. Eu descobri que beber água é uma bênção e é um milagre quando eu não pude mais beber água por um tempo. Eu descobri que andar, que movimentar o corpo são milagres. E às vezes a gente ignora isso achando que isso é natural, é comum, é assim. Não é. Isso tudo já é demonstração do amor e do cuidado de Deus. Então, que você possa perceber os milagres de Deus no seu dia a dia, na sua vida, e ter o sentimento de gratidão por aquilo que Deus faz e você vê, e por aquilo que Ele faz e você não vê. Porque você pode ter certeza que muitas coisas Deus te livrou, muitas coisas Deus te ajudou, muitas coisas Deus te deu, muitas coisas Deus fez por você que você não tem noção, porque você não viu. Então, que você seja grato por aquilo que você vê todos os dias e por aquilo que você não vê, mas com a certeza que Deus está com você. É isso. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe, continue abençoando você, sua família. Obrigada, Márcia. Gente, que Deus abençoe. Tá aqui novamente aqui, olha, vamos deixar aí com vocês, é maravilhoso. Esse eu já li, agora falta ler esse aqui, com certeza uma bênção. Até mais, obrigada. Tchau, tchau.